E aí, hoje a gente vai começar o estudo de sistemas de equações diferenciais. E nesse vídeo a gente vai ver alguns problemas onde sistemas desse tipo aparecem e também falar sobre alguns resultados gerais sobre os sistemas de equações que a gente vai tratar aqui na disciplina. Então vamos começar com um exemplo. Esse primeiro exemplo trata da seguinte situação. A gente tem dois tanques conectados entre si. Cada tanque tem 90 litros de volume. O tanque A está cheio com uma solução de água e sal, com concentração de 10 gramas de sal por litro, enquanto que o tanque B contém somente água pura. Daí, a partir do instante zero, a água pura começa a entrar no tanque aqui por essa abertura superior, a uma razão de 8 litros por hora. Então tem 8 litros de água pura por hora entrando no tanque A. À medida que isso vai acontecendo, essa água pura é misturada com a solução do tanque A, e o resultado disso é passado para o tanque B a uma razão de 9 litros por hora. Essa quantidade entrando no tanque B é misturada e o resultado disso passa para o tanque A partir daquela conexão superior, com razão de 1 litro por hora, e finalmente, para não alterar o volume total de nenhum desses tanques, a mistura do tanque B sai por aquela abertura inferior, com razão de 8 litros por hora. E o que a gente quer saber é como que evolui a quantidade de sal no tanque A e no tanque B à medida que o tempo passa. Então, para fixar a notação, vamos chamar de x de t a quantidade total de sal contida no tanque A em cada instante de tempo t. E y de t a quantidade total de sal no tanque B em cada instante t. Notem que se x de t é a quantidade de sal no tanque A, então a derivada de x de t é o quanto varia essa quantidade de sal por unidade de tempo. Essa variação, ou o quanto que a quantidade de sal está variando, nada mais é do que a quantidade de sal que está entrando no tanque menos a quantidade que está saindo. Tudo isso por unidade de tempo. Além disso, fazendo uma análise aqui das unidades, a gente vê que a variação da quantidade de sal por unidade de tempo nada mais é do que quantidade de sal por litro vezes a variação de litros por unidade de tempo, que é igual a concentração de sal vezes a variação do volume por unidade de tempo. Então, a variação da quantidade de sal no tanque A, a derivada de x de t, pode ser escrita da seguinte maneira. Primeiro eu vou olhar para quanto sal está entrando no tanque A partir dessa abertura superior. Então, como a gente está colocando água pura por aquela abertura superior, a gente tem aqui a concentração de sal que está entrando por cada litro é 0. E aqui eu estou multiplicando pela quantidade de litros por unidade de tempo. Esse termo mede o quanto que aquela abertura superior está contribuindo para a variação de sal no tanque A. Agora a gente tem que fazer a mesma análise para as outras duas aberturas. Então, para essa segunda abertura aqui embaixo, a gente tem que a concentração de sal do líquido que está passando do tanque A para o tanque B é dado por a quantidade total de sal que tem no tanque A dividido pelo volume total do tanque A. Então, esse quociente aqui está me dando a concentração de sal do líquido que está passando do tanque A para o tanque B. E aqui é a razão com que esse líquido está passando, que é 9 litros por hora. Finalmente, para aquela abertura superior, a gente tem que a concentração de sal do que está passando do tanque B para o tanque A tem que ser o total de sal no tanque B dividido pelo volume total do tanque B. Isso aqui vezes a razão do que está passando do tanque B para o tanque A. Portanto, fazendo esses produtos, a gente obtém que a derivada de x de t depende da quantidade de sal no tanque A e no tanque B a partir dessa relação aqui de baixo. E tá aí, essa é uma primeira equação para a função quantidade de sal no tanque A. Vamos fazer agora a mesma análise para o tanque B. Da mesma maneira, a gente vê que a variação da quantidade de sal no tanque B é a quantidade de sal que está entrando menos a quantidade que está saindo por unidade de tempo. O único lugar por onde o sal está entrando no tanque B é a partir dessa abertura aqui de baixo. Portanto, o que está aumentando de sal no tanque B por unidade de tempo é a concentração daquela solução passando para o tanque B vezes a razão pela qual ela está passando. E agora a gente contabiliza as outras duas aberturas que são por onde o sal está saindo do tanque B. Então, naquela abertura lá de cima, a gente tem que a quantidade de sal passando para o tanque A por unidade de tempo é a concentração de sal no tanque B vezes a razão com que aquilo está saindo. E da mesma maneira, para a abertura ali de baixo, a gente tem essa expressão aqui. Então aqui é a concentração de sal no tanque B em cada unidade de tempo, e aqui é a razão pela qual esse líquido está saindo pela abertura ali de baixo.
Portanto, a derivada de y de t precisa satisfazer essa equação aqui. Ela depende da quantidade de sal tanto no tanque A quanto no tanque B e satisfaz essa equação diferencial. Portanto, nosso problema fica da seguinte maneira. Se x e y são as quantidades totais de sal no tanque A e no tanque B, respectivamente, então as funções x e y precisam satisfazer essas duas equações aqui. Notem que essas equações são essencialmente diferentes do que o que a gente tem estudado até agora, porque olhando para essa primeira equação, por exemplo, a gente vê que a função incógnita x ela não só depende das suas derivadas, como também depende dessa outra função y aqui, que também é desconhecida. E também essa função y ela precisa satisfazer essa equação diferencial aqui de baixo, que depende das suas derivadas, e também da função incógnita x. Ou seja, x e y são funções incógnitas que dependem uma da outra. Essas funções elas não são independentes. Além disso, esse problema aqui tem também as seguintes condições iniciais. Lá no início do problema a gente viu que o tanque A tinha 10 gramas de sal por litro. Portanto, a quantidade inicial total de sal no tanque A é 90 gramas. Enquanto que no tanque B a gente tinha 90 litros de água pura, portanto a quantidade total de sal no tanque B no instante zero é 0. Então tá aí, esse é um problema de valor inicial, não mais envolvendo uma equação diferencial, mas sim um conjunto de equações diferenciais. E esse conjunto é um sistema de equações diferenciais, nesse caso, linear. Vamos para o próximo exemplo. O cenário nesse exemplo 2 é o seguinte, a gente tem esses dois blocos de massas M1 e M2, esses blocos estão presos entre si e presos às superfícies sólidas por 3 molas. Cada mola com uma constante elástica possivelmente diferente e também cada mola com um tamanho diferente. Então vamos chamar aqui de L1, L2 e L3 o comprimento de cada uma dessas molas medidos a partir do repouso do sistema. Ou seja, a velocidade das duas massas é 0. Ah, outra coisa, esse é um exemplo do Enem, a gente não está supondo atrito, não está supondo força externa. As únicas forças agindo no sistema são as forças que vêm das molas. Agora vamos colocar o sistema em alguma outra posição que não seja a posição de equilíbrio para analisar a dinâmica desses blocos M1 e M2. Então, para analisar esse segundo cenário, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um sistema coordenado a partir daquelas posições de equilíbrio e eu vou chamar de x1 de t o deslocamento do bloco M1 a partir daquela posição de equilíbrio em cada instante de tempo t. E x2 de t a mesma coisa para o bloco M2. Além disso, esse deslocamento é um deslocamento com sinal, a gente está considerando o sinal positivo como deslocamento para a direita. E agora, nessa posição, a gente tem as seguintes forças agindo sobre o bloco M1. Essa força F minúsculo 1 é a força que vem da primeira mola, F minúsculo 2 é a força que vem da segunda, e essas são todas as forças agindo sobre o bloco M1. Da mesma maneira, no bloco M2, a gente tem aquelas duas forças, cada uma vindo de uma das molas conectadas ao bloco M2. Portanto, a força resultante sobre o bloco M1 é dada pela soma daquelas duas forças. Cada uma delas é uma força elástica. Então, essas forças F1 e F2 elas são proporcionais à deformação da mola. Notem que, para aquela primeira mola, se o bloco está na posição x1, significa que o comprimento da mola agora é L1 mais x1 de t. E para a segunda mola, o comprimento dela nesse instante é L2 mais x2 menos x1 de t. Bom, acho que está bem claro de por que o comprimento da primeira mola é L1 mais x1 de t. O comprimento da segunda mola é dado por essa expressão porque quando o bloco 2 se movimenta para a direita, o comprimento da segunda mola aumenta. E quando o bloco 1 se movimenta para a direita, o comprimento da segunda mola diminui. Por isso que tem essa troca de sinais aqui para x1 e para x2. Só mais uma coisa aqui na expressão para a força resultante. Note que quando a deformação da segunda mola é positiva, ou seja, quando a segunda mola está mais aberta do que comparado com a posição de repouso, então a segunda mola vai puxar o bloco 1 para a direita. Então uma deformação positiva na segunda mola move o bloco para a direita. E por isso que aqui a gente tem esse sinal positivo para essa força F2. Enquanto que quando a primeira mola tem uma deformação positiva, ou seja, quando a primeira mola está mais aberta do que comparada com a posição de repouso, essa primeira mola vai puxar o bloco para a esquerda, e por isso que aqui a gente tem esse sinal negativo. Então a força resultante aqui vai ser dada por essa expressão,
que a gente pode simplificar da seguinte maneira. Então notem que a força resultante no primeiro bloco depende do deslocamento do segundo bloco e também do primeiro bloco. Fazendo a mesma análise para a força resultante sobre o segundo bloco, essa é a soma das forças que vêm da segunda e da terceira mola. Cada uma dessas forças é proporcional à deformação de cada uma das molas. Aqui a gente tem essa mesma troca de sinais, porque quando a terceira mola tem uma deformação negativa, então ela está mais fechada do que comparado com a posição de equilíbrio. Isso significa que ela vai fazer uma força para a esquerda. Então, deformação negativa, ela vai fazer uma força para a esquerda. E deformação positiva, ela vai fazer uma deformação para a direita. Então, por isso que o sinal aqui é mais. Enquanto que, pelo que a gente já viu, quando a segunda mola está mais aberta, ou seja, ela tem uma deformação positiva, ela vai forçar o segundo bloco para a esquerda. Então, deformação positiva vai forçar para a esquerda, e por isso que tem esse sinal de menos. O tamanho da mola nesse instante de tempo t é dado pelo tamanho inicial menos o deslocamento do segundo bloco, e, portanto, a força resultante é dada por essa expressão, que a gente pode simplificar e deixar assim. Então tá, vamos limpar, deixar só as forças resultantes que a gente encontrou. Agora, uma vez que a gente tem a força resultante, a gente pode usar a segunda lei de Newton, e, portanto, a gente garante que a posição do primeiro bloco precisa satisfazer essa equação aqui. Então, a massa do primeiro bloco vezes a aceleração tem que ser igual à força resultante, que a gente já determinou, é dado pelaquela expressão ali em cima. E da mesma maneira, para o segundo bloco, a gente sabe que a massa vezes a aceleração do segundo bloco tem que ser igual a F2, que é dado por essa expressão. Portanto, as funções posição do primeiro e do segundo bloco precisam satisfazer esse conjunto de condições aqui. Então, a primeira equação que aparece aqui em cima, ela é uma equação diferencial para a função posição x1, e que também depende da função posição x2. Essa segunda equação é uma equação diferencial para a posição x2, mas que também depende da posição do primeiro bloco. Essas duas equações são equações de segunda ordem, então a gente sabe que para determinar bem o problema a gente precisa de duas condições para cada uma daquelas funções incógnitas. Ou seja, a gente precisa, por exemplo, das posições iniciais de cada bloco e das velocidades iniciais. Uma vez que a gente impor todas essas condições, esse problema é esperado que esteja bem definido. Só uma observação. Aqui, ao contrário do exemplo 1, a gente está com um sistema de equações diferenciais de ordem 2. No exemplo 1, a gente obteve um sistema de equações de ordem 1. Porém, a gente pode transformar esse sistema num sistema de ordem 1. E para isso, a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu só copiei o sistema do slide anterior e eu vou fazer a seguinte mudança. Vamos chamar de y1 a posição do primeiro bloco. E vamos chamar de y2 a velocidade do primeiro bloco. E, da mesma maneira, a gente vai chamar de y3 a posição do segundo bloco e y4 a velocidade do segundo bloco. Fazendo isso, dessa primeira equação eu posso derivar ela e obter o seguinte, que a derivada dessa nova função y1 tem que ser igual à derivada da função posição x1, só que a função posição x1 é igual a y2. Então, y1' vai ser igual a y2. Agora, a partir dessa segunda equação aqui, eu tiro que, derivando x2, eu vou ter a segunda derivada de x1, que a partir dessa equação aqui, está relacionada com x1 e com x2. Então, eu só copiei aqui nessa equação. E agora, x1 é o que eu estou chamando de y1 e x2 é o que eu estou chamando de y3. Portanto, eu posso reescrever essa equação dessa maneira aqui. Então, a derivada de y2 depende de y1 e y3. Agora, derivando a terceira equação, eu tiro que a derivada de y3 vai ter que ser igual a y4, porque y4 é o que eu estou chamando de x2'. E derivando essa última equação aqui, eu obtenho essa relação, ou seja, que a derivada de y4 vai depender de y1 e y3. Então, agora eu posso juntar todas essas equações num sistema, assim. E agora aqui eu tenho um sistema envolvendo as funções y1, y2, y3 e y4. Esse é um sistema de equações diferenciais, só que agora todas as equações possuem só ordem 1. Então o que essa mudança de ordem nos diz é que, se a gente souber resolver sistemas lineares de ordem 1, a gente sabe resolver sistemas lineares de qualquer outra ordem. Basta a gente fazer essas reduções que a gente fez aqui nesse exemplo. Então é por isso que, a partir de agora, a gente vai ver métodos para resolver somente sistemas de ordem 1.
porque todos os outros a gente consegue reduzir para um sistema de ordem 1, fazendo mudanças de variável como a gente fez aqui. Portanto, o que a gente vai fazer agora no resto do vídeo é ver algumas propriedades para sistemas de equações de ordem 1. Então, um sistema de equações lineares de ordem 1 é um conjunto de equações diferenciais que possuem esse formato. Aqui a gente está com n equações diferenciais para n funções incógnitas x1, x2, xn. Todos os coeficientes que aparecem na equação são constantes. Além disso, esse sistema é um sistema homogêneo. Todas as equações são homogêneas no seguinte sentido que todos os termos que aparecem envolvem alguma das funções incógnitas. Não tem nenhum termo que não envolva x1, x2, x3, xn ou as suas derivadas. Além disso, como a gente tem equações de primeira ordem para cada uma dessas funções incógnitas, a gente precisa só de uma condição inicial para cada uma dessas funções incógnitas. Logo, um problema de valor inicial para um sistema de equações de primeira ordem tem sempre essa cara aqui. O que a gente vai fazer para tratar esse sistema de equações é mudar um pouco a notação para que a gente consiga resolver todas essas equações ao mesmo tempo. Uma maneira de resolver alguns desses sistemas seria manipular todas essas equações para conseguir resolver uma equação, como a gente está acostumado a resolver, e depois ir voltando e usar essa solução para resolver as outras. Porém, a gente vai ver um método em que a gente consegue resolver todas essas equações ao mesmo tempo. E para isso, a gente precisa mudar um pouco essa notação. Ou seja, a gente vai reescrever esse sistema de equações de uma outra maneira. Para isso, eu vou definir a seguinte função auxiliar. Essa função x maiúsculo de t é uma função vetorial, em que cada coordenada eu tenho uma daquelas funções incógnitas. Então, por exemplo, para cada instante de tempo t, essa função vetorial x maiúsculo de t retorna um vetor de n coordenadas. Então, para cada instante de tempo t, eu tenho um vetor de n coordenadas. E da mesma maneira, eu vou pegar todos aqueles coeficientes que aparecem no sistema de equações e vou montar uma matriz A partir deles. Então, essa matriz A é a matriz que contém todos os coeficientes que aparecem no sistema. Portanto, olhando para o lado direito daquele sistema de equações, eu tenho essas expressões aqui, e essas expressões é o resultado da seguinte multiplicação. Se eu multiplicar aquela matriz A pela função vetorial x que a gente acabou de definir, o resultado disso é todo aquele lado direito do sistema de equações. Além disso, como a função x de t é dado por essa expressão, então a derivada de x de t é dado por esse vetor, onde cada coordenada é a derivada de cada uma das funções. Portanto, esse vetor derivada, esse vetor x maiúsculo linha de t, é dado por essa função vetorial e do sistema de equações a gente sabe que se x1 de t satisfaz essa equação aqui de cima, então x1 linha de t precisa ser igual a tudo isso daqui. Da mesma maneira, x2 linha de t precisa ser igual a tudo isso daqui e xn linha igual a essa soma aqui. Portanto, esse vetor derivada precisa ser igual a esse vetor aqui, que é o vetor que a gente reescreveu no slide anterior. A gente sabe que esse vetor é o resultado de a vezes aquele vetor x de t. Portanto, todo aquele sistema de equações pode ser reescrito como essa equação vetorial aqui. Então, ao invés de procurar pelas soluções x1, x2, xn, a gente vai procurar por uma solução vetorial para essa equação diferencial aqui. Então, essa é uma equação diferencial envolvendo uma função incógnita, que é uma função vetorial, essa função x maiúsculo t, e esse termo a é uma matriz de coeficientes. Da mesma maneira, a gente pode reescrever as condições iniciais usando essa notação vetorial. Então, a gente pode pegar todos aqueles valores para as condições iniciais e montar um vetor aqui de n coordenadas, que é o nosso vetor inicial. Portanto, o problema que a gente vai tratar daqui para frente é como resolver essa situação aqui, essa equação. Assim, ao invés de tratar o sistema de equações como realmente um sistema de equações, a gente vai modificar ele para essa notação vetorial, resolver usando essa função auxiliar x maiúsculo de t, e, se for necessário, a gente volta para aquelas funções coordenadas. Então, de novo, o que a gente quer fazer aqui é encontrar essa função vetorial x maiúsculo de t. Essa função x ela é uma função que, para cada instante de tempo t, retorna um vetor de n coordenadas. Uma coisa que a gente já pode colocar aqui é o teorema de existência e unicidade envolvendo esses problemas.
E o teorema de existência e unicidade, nesse caso, ele é muito bom. No seguinte sentido que, para qualquer matriz A de coeficientes constantes e qualquer condição inicial, esse problema de valor inicial aqui sempre tem solução, essa solução é única e, mais do que isso, o domínio dessa solução é toda reta. Então, qualquer solução de problemas desse tipo aqui automaticamente tem domínio de definição, ou seja, o intervalo máximo de definição, igual à reta toda, e nesse intervalo essa solução é única, sempre existe e é única. Além disso, como todas as equações envolvidas nesse sistema são equações diferenciais lineares, aqui também vale o princípio da superposição. Ou seja, se você tem m funções que satisfazem essa equação diferencial aqui, então qualquer combinação linear dessas m funções também vai ser uma solução. Não é difícil mostrar isso. A gente pode, a partir dessa expressão aqui, calcular a derivada dessa função x maiúsculo. Então, a derivada disso vai ser a derivada de cada uma das funções na combinação linear, que é o que está escrito aqui. E, como cada uma dessas funções satisfaz essa equação diferencial, isso significa que isso daqui tem que ser igual a x1 de t, e a mesma coisa para todos os outros termos. Então, essa soma é igual a essa expressão aqui. E agora, notem que todos os termos contêm essa multiplicação pela matriz A. Como multiplicação por matriz é uma operação linear, ou seja, se você multiplica uma matriz por uma combinação de vetores, isso aqui é a mesma coisa que fazer a combinação, a multiplicação da matriz pelos vetores, e a mesma coisa por multiplicação por escalar, né? Então, isso aqui, a matriz A vezes alguma constante alfa vezes um vetor V, isso aqui é alfa a V. Portanto, eu posso fazer as operações inversas que aparecem aqui nessas identidades e colocar o A em evidência naquela expressão toda. E agora, tudo que está aparecendo aqui entre parênteses é exatamente a minha função x maiúsculo de t. Então, eu obtenho essa identidade, ou seja, aquela função x maiúsculo de t, que é a combinação linear das soluções, ela satisfaz x' igual a x, ou seja, ela também é a solução para a equação diferencial. Outra coisa que a gente usou para resolver equações lineares foi o Wronskiano, e nesse caso a gente tem que, a partir de n funções vetoriais, cada uma com n coordenadas, então a gente pode montar o determinante Wronskiano dessas funções como sendo o determinante da matriz formada por essas funções coordenadas. x11, x12, x21, xn1 e assim por diante. Então, a matriz que aparece aqui é a matriz contendo todas as coordenadas dessas n funções. Então, essa primeira coluna é a função x maiúsculo 1 de t, a segunda coluna x maiúsculo 2 de t e assim por diante. Esse determinante Wronskiano não envolve nenhuma derivada dessas funções, ao contrário do que acontecia para Wronskianos que a gente viu anteriormente. Agora, uma vez definido esse Wronskiano, a gente pode anunciar o teorema da solução geral. Então aqui o cenário é o seguinte: suponha que a gente tem n funções que satisfazem essa equação diferencial aqui, todas as funções vetoriais. Aqui A é uma matriz de coeficientes constantes, n por n. Então, se você conhece n funções vetoriais que satisfazem a equação diferencial e o determinante Wronskiano dessas n funções é diferente de zero, então toda a solução dessa equação diferencial pode ser escrita como uma combinação linear dessas n funções vetoriais. Aqui, C1, C2, Cn são constantes arbitrárias. Ou seja, então desde que você conheça n soluções para a equação diferencial com um Wronskiano diferente de zero, então essa combinação linear geral é a solução geral da equação diferencial. Ou seja, todas as outras soluções podem ser encontradas a partir dessa combinação linear. Notem que para escrever essa solução geral a gente precisou de n soluções, mesmo que aquela equação tenha ordem 1. Ou seja, a gente precisou de n soluções para conseguir resolver aquele sistema de n equações de primeira ordem. Esse número de soluções que geram todas as outras é o mesmo número de equações de primeira ordem que a gente tem no sistema. Isso pode parecer diferente do que a gente está acostumado, né? Porque quando a gente resolveu equações lineares, a gente precisava de
uma solução para escrever a solução geral de uma equação de primeira ordem, 2 soluções para escrever a solução geral de uma equação de segunda ordem, assim por diante. Aqui a gente está com uma equação de primeira ordem, só que na verdade essa equação de primeira ordem representa n equações de primeira ordem. E é por isso que a gente precisa de mais de uma solução para determinar a solução geral. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo 3, a gente tem essas 3 funções vetoriais e esse problema aqui. Esse problema envolve uma equação de primeira ordem e, como aqui eu estou com uma matriz 2 por 2, isso significa que essa função incógnita x maiúsculo de t é uma função que representa uma função vetorial de 2 coordenadas. Portanto, para escrever a solução geral para essa equação diferencial, eu preciso de 2 soluções diferentes. Bom, primeira coisa, aquelas 3 funções vetoriais que aparecem na esquerda, elas satisfazem a equação diferencial. Então, x1, x2 e x3 são soluções para a equação diferencial que está na direita. Então, basta que a gente faça uma escolha conveniente de 2 dentre essas 3 soluções para escrever a solução geral. Então, vamos pegar a primeira e a segunda para verificar se elas são suficientes para escrever a solução geral. Para isso, eu vou montar o Wronskiano dessas 2 funções e calculando esse determinante eu vejo que esse Wronskiano é 0. Isso significa que x1 e x2, apesar de serem soluções para a equação diferencial, elas não são suficientes para gerar todas as outras soluções. A solução geral não pode ser dada em função só de x1 e x2. Vamos apagar isso tudo para fazer a continha para um próximo par. Fazendo o mesmo procedimento agora para x1 e x3, eu vejo que esse determinante é igual a menos 2 na t, e, portanto, como isso é diferente de zero, eu tenho que as funções x1 e x3, além de serem soluções para a equação, elas também são suficientes para gerar a solução geral. Portanto, a solução geral para a equação diferencial é dada por essa combinação. A gente pode reescrever um pouco essa solução geral da seguinte maneira. Usando as expressões para x1 e x3, eu vejo que essa combinação linear é igual a essa expressão. Fazendo aquela multiplicação por escalar, soma de vetores, eu posso reescrever esse lado direito da seguinte maneira. E agora, como c e d são constantes arbitrárias, eu posso trocar essa diferença c menos d por outra constante arbitrária e fazer a mesma coisa aqui com c mais d. Então, chamando isso aqui de C maiúsculo, isso aqui de D maiúsculo, eu obtenho que a solução geral para a equação diferencial é dada por essa expressão aqui. E acabou. Aqui nesse vídeo a gente viu algumas propriedades sobre sistemas de equações e principalmente como que a gente vai lidar com esses sistemas de equações. No próximo vídeo a gente começa a ver como obter soluções para esses sistemas de equações. Então até lá, abraço, tchau!